Fala galera, meu nome é Mirella e hoje eu vou te mostrar esse vídeo mais pesado do mundo. Que quanto mais ela trabalhava, mais o Chan aumentava a quantia que ela estava devendo. Então era tipo juros em cima da quantia inicial, basicamente para manter ela ali para sempre trabalhando para ele. Só que ela logo descobriu que o objetivo do Chan não era o dinheiro, nunca foi o dinheiro. Ele queria fazer ela pagar pela sua insolência, por ter tipo humilhado ele, ter roubado a sua carteira. Ele queria exercer poder sobre ela. E é por isso que ele e mais dois capangas, aqueles dois que sequestraram ela, começaram a ser cada vez mais agressivos com a fã. Eles usavam todos drogas muito pesadas e começavam a basicamente espancar a fã como se ela fosse um saco de pancadas. Eles faziam verdadeiras sessões de tortura com a mulher, ao ponto de que ela ficava tão machucada que ela não conseguia, entre aspas, muitas aspas, trabalhar, que era a intenção original, entre aspas, também do Chan. Foi nesse ambiente terrível que entra a menina de 14 anos de idade, que eu comentei no começo do vídeo, que confessou todo o crime para os policiais. Como ela era menor de idade, o nome dela não foi divulgado na mídia, eles usavam um pseudônimo chamado Afong, mas às vezes se referem a ela como Melody, que eu acho muito estranho, porque é outro personagem da Sanrio, que é a amiga da Hello Kitty, então eu vou me referir a ela como Afong. Ela era, entre muitas aspas, namorada de um dos capangas do Chan Man-lok. Na verdade, as pessoas suspeitam que ela era uma das prostitutas que trabalhavam para eles, mas ela não deixa de ser uma menina de 14 anos de idade, né? Então ela também foi vítima de aliciamento de menores. Um dia eles chamaram essa menina até o apartamento para participar de uma das sessões de tortura da fã. Ela participou e depois ali, vários dias seguintes, ela esteve presente e participou de várias agressões cometidas contra a vítima. Olha, a descrição que eu vou dar agora vai ser extremamente gráfica. Se vocês começarem a se sentir mal em qualquer momento, pausem esse vídeo, porque eu mesma, quando estava lendo sobre esse caso, eu quase não consegui terminar. Tipo, é a parte que fez todo mundo ficar com o estômago revirado e se perguntando como existem monstros assim. Algumas das coisas terríveis que eles fizeram com a fã foram, às vezes eles faziam sessões em que eles pegavam barras de metal ou canos e ficavam espancando a fã por horas e horas e ainda pediam para a mulher sorrir e rir enquanto eles estavam batendo nela, como se ela estivesse gostando, de acordo com a menina de 14 anos de idade. Era um jogo que eles jogavam. Se ela não fingisse estar feliz, eles a espancariam com mais força. Disseram-lhe para sorrir enquanto a queimavam. Era um clima divertido. Eles derretiam canudos de plástico e pingavam no seu pé para que queimasse e formasse bolhas. Eles também usavam outros tipos de metais para queimar a pele dela de diferentes formas. Um dia eles penduraram ela com arames no teto, como se ela fosse uma pinhata, e bateram nela e deixaram ela pendurada a noite adentro. E foi daí que a menina de 14 anos tirou essa história de que ela estava sendo perseguida por um fantasma de uma mulher que tinha sido enforcada com arames. Às vezes eles também faziam a fã ingerir excreções humanas. Eu não vou me adentrar nesse tópico porque eu acho que é completamente sádico, nojento, maligno. Essas sessões de tortura se tornaram tão absurdas que a fã se tornou apenas um saco de pancada para o grupo. Ela não conseguia, entre aspas, trabalhar mais, porque às vezes ela estava tão machucada que ela não conseguia levantar nem do chão. E quando os seus machucados começavam a cicatrizar, essa gangue chegava e jogava tipo sal, pimenta, óleo quente nas suas feridas. Ela também não era alimentada direito, então ela sempre estava inconsciente dentro da casa. É um dos casos mais assustadores e terríveis que eu já li na vida. Depois de um mês de torturas intensas, a fã ficava mais tempo inconsciente do que consciente. Segundo aquela menina de 14 anos, às vezes eles deixavam ela desmaiada na sala de estar enquanto todos assistiam TV ou jogavam videogames. E ela também falou o seguinte: ela estava quebrada e brincar com ela já não era tão divertido depois disso. Mas nós continuamos de qualquer maneira. Não tínhamos mais nada para fazer. Estava claro que a fã não ia conseguir aguentar essa rotina cruel por muito tempo.
Então, no dia 15 de abril de 1999, a menina de 14 anos acordou e encontrou o corpo da Fan Meng-yi sem vida no chão do banheiro. Os sequestradores imediatamente começaram a discutir o que eles fariam para se livrar do corpo da mulher, mas como eles não conseguiram chegar em nenhum consenso, eles simplesmente decidiram deixar o corpo dela frio, sem vida lá, enquanto eles jogavam videogame fora de casa. Depois disso, eles voltaram e apenas foram dormir. Esse é o nível de crueldade e de frieza desses criminosos. No dia seguinte, aquele chefão lá, o Chan, ele usou muita droga e pediu para que todos se reunissem na sala do apartamento. Ele falou que ele tinha bolado um plano do que eles fariam com o corpo da Fan e ele disse com essas palavras: ela precisa ser destruída. O negócio sobre Hong Kong é que é um lugar muito densamente povoado. As pessoas moram muito perto uma das outras, normalmente em apartamentos, então tem vizinhos, existem muitas pessoas na rua toda hora, não é todo mundo que tem carro, não existem muitos lugares sem outras pessoas, então não é um lugar muito fácil de se livrar de um corpo como seriam em outros lugares. E é por isso que muitos casos de crimes que aconteceram em Hong Kong são simplesmente assustadores, porque as formas que as pessoas encontram de se livrar das evidências é desmembrando os corpos. E foi isso que aconteceu com a Fan. Eles levaram o corpo dela para a banheira e utilizaram uma serra para desmembrá-lo. Eles passaram as próximas 10 horas cortando pedaços, ensacando eles e colocando na geladeira. E para evitar que o corpo começasse a cheirar mal, eles decidiram coletivamente cozinhar a carne e fazer parecer como que fosse tipo uma carne de vaca ou de porco. Assim, eles poderiam deixar a carne cozida na geladeira por mais tempo, sem ficar cheirando mal, e se livrar dela aos poucos no lixo, né? Então, eles jogavam fora como se fosse, tipo, restos de comida. E eu sei que vocês vão ter muitos questionamentos sobre isso. Não encontrei em lugar nenhum se eles consumiram essa carne ou não. Ao que tudo indica, eles só estavam fazendo isso como uma estratégia prática para se livrar do corpo da Fan. A menina de 14 anos também se lembra do momento em que um dos capangas lá chamou ela até a cozinha porque ele estava cozinhando a cabeça da Fan e ele pediu para que ela olhasse. Ela falou que ela estava com muito medo, que ela não queria olhar. Ele falou: e finge que é apenas uma série, um filme de terror. Aí ela disse que olhou para a cabeça lá que estava sendo segurada em cima do fogão e ela falou: realmente parece um filme de terror. Realmente é como se essa menina, desde muito jovem, usando drogas, perto desses criminosos, essa menina realmente passou por tipo uma lavagem cerebral. Outra parte de revirar o estômago é que nessas 10 horas em que a gangue estava se livrando ali do corpo da Fan e cortando em vários pedaços, eles começaram a sentir fome. Então, no mesmo fogão em que em uma das bocas eles estavam cozinhando tipo partes de corpos humanos, na outra boca eles estavam fazendo tipo um macarrão para eles todos comerem. E existe um boato que supostamente usaram a mesma colher para mexer os restos mortais da Fan e mexer o macarrão que eles comeriam depois. Depois do jantar, eles foram até o fogão e repararam que a cabeça da Fan tinha meio que se dissolvido completamente e sobrou apenas o crânio dela. E por algum motivo eles decidiram pegar esse crânio que tinha sido fervido e costurá-lo dentro de uma boneca de pelúcia da Hello Kitty que eles já tinham dentro do apartamento. Então eles pegaram essa Hello Kitty sereia, que era provavelmente a maior pelúcia que eles tinham lá, eles abriram, colocaram o crânio da Fan lá dentro e costuraram de volta. Além disso, eles guardaram também um dente da Fan e alguns órgãos internos dentro da geladeira. Eles nunca explicaram exatamente porque eles colocaram a cabeça dela dentro da Hello Kitty, mas honestamente não deve ter nenhum tipo de explicação lógica. Esse grupo era extremamente sádico, nada do que eles faziam era muito lógico, eles usavam drogas pra caramba todo dia, então é muito possível que eles tivessem feito isso só pra ser, entre muitas aspas, engraçado, mas enfim, é por causa disso que esse caso é conhecido como o assassinato Hello Kitty. Viver dentro do apartamento em que você sabe que tem uma pelúcia da Hello Kitty com um crânio humano dentro deve ser uma experiência muito macabra. E foi assim
assim que a jovem Afan, a menina de 14 anos, começou a se sentir cada vez mais paranoica, como se ela estivesse sendo assombrada pelo fantasma da Fan Mengyi. Pode ser que isso fosse apenas o seu sentimento de culpa por ter participado do crime, pode ser que ela estivesse sob o efeito de muitas drogas, mas um mês depois ela simplesmente foi até a polícia para contar tudo. Em troca de proteção, a Afan, que é a menina de 14 anos, ela decidiu testemunhar contra o Chan Man-lok e os seus 2 capangas. Ela conseguiu esse tipo de proteção da justiça, ou seja, ela não seria condenada pelos crimes que ela participou, tanto porque ela estava, né, testemunhando contra os outros, mas também porque ela era extremamente jovem. Tipo, eu acho que quando esse crime aconteceu, ela tinha, 13 anos, entendeu? Nas palavras dela, ela queria sim confessar tudo o que foi feito, porque ela sentia que ela estava sendo assombrada pelo fantasma, ela queria se livrar desse fantasma, mas talvez esse fantasma fosse apenas a sua consciência pesada. Tudo que eu contei antes, desde todos os métodos que foram utilizados para torturar a mulher, quanto passo a passo do que os criminosos fizeram para se livrar do corpo da Fan, foi contado por essa menina de 14 anos. Então pode ser que tenham coisas que não são necessariamente verdade, ou que foram contadas de uma forma diferente, porque quando os policiais encontraram o corpo da Fan, eles estavam num estado tão precário, porque eles só encontraram alguns pedaços do corpo dela, que a equipe médica não conseguiu determinar a sua causa de morte. Então eles estavam indo meio que de acordo com a palavra da menina. Os investigadores acreditavam sim que o testemunho da menina era verdade, porque assim, ela dava informações muito detalhadas do que tinha acontecido durante as sessões de tortura, durante o processo de desmembramento do corpo, e ela estava se implicando completamente na história que ela estava contando. Em nenhum momento ela nega ter participado de todo o processo. Todo o tribunal teve que não apenas escutar as histórias horripilantes que estavam saindo da boca de uma menina de 14 anos de idade, mas ver todas as fotos da cena do crime, que era uma coisa horripilante. Era um apartamento decadente, com vários utensílios de tortura misturados com bichinhos da Hello Kitty, um negócio de arrepiar. Isso trouxe uma sensação de inquietação nas pessoas. As pessoas não conseguiam entender como um crime tão hediondo estava sendo associado a uma personagem tão querida, infantil. Parecia mais uma história de uma creepypasta, mais da vida real. Inclusive, eu mesma, antes de pesquisar mais sobre o caso, eu pensava que era uma creepypasta. O veredito saiu no dia 7 de dezembro de 2000 e surpreendeu muita gente. Os 3 homens foram considerados culpados do crime, mas de homicídio culposo. Ou seja, como se eles não tivessem a intenção de matar. Isso porque o júri determinou que não existiam evidências suficientes para saber se a Fan tinha morrido como resultado das suas sessões de tortura ou simplesmente por uma overdose de drogas. E de fato não haviam, porque os médicos não conseguiram determinar a causa de morte, porque o corpo dela estava completamente mutilado. De qualquer forma, esse veredito chocou muitas pessoas, principalmente porque relatórios psiquiátricos saíram durante o julgamento e falaram que esses 3 homens, que são membros dessa gangue, não tinham o menor remorso do que eles tinham feito. Enfim, o juiz do caso condenou todos os 3 homens à prisão perpétua, só que com possibilidade de liberdade condicional, que poderia ser concedida em 2020. O juiz declarou o seguinte: nunca em Hong Kong um tribunal ouviu falar de tamanha crueldade, depravação, insensibilidade, brutalidade, violência e perversidade. Nem mesmo um animal teria sido maltratado da mesma forma. E aqui estão as informações de onde esses homens estão hoje em dia. Ao que tudo indica, 2 desses homens, o Chan Man-lok e um dos seus capangas, estão cumprindo suas penas perpétuas até hoje. Eles poderiam pedir liberdade condicional agora em 2020, né? Mas eu procurei em vários sites diferentes para saber como é que tava isso, né? E não saiu nenhuma notícia de que eles foram concedidos essa liberdade condicional. Então eu vou assumir que eles continuam presos. Mas o que é mais revoltante